Os pontos de Fernando Lima. Boa tarde para os nossos telespectadores do Facebook. Estamos em direto para mais um Pontos de Fernando Lima, nos derradeiros momentos para o final do ano. Cumprimento também os nossos ouvintes da Rádio Savana 100.2. Falamos a partir daqui dos nossos estúdios habituais, que há 3 anos vamos ao ar com este programa, Os Pontos de Fernando Lima. É um programa que pode ler na nossa versão impressa no nosso diário Mediafax. Também pode descarregar no YouTube. Fernando Lima, cá estamos nós para um novo programa, quase a caminharmos para o fim do ano. Quase a caminhar para o fim do ano, onde vamos pela primeira vez celebrá-lo em versão de novo normal. Não sei quantos moçambicanos vão respeitar as regras. Mas também outros moçambicanos estão a preparar um festejo azul do tal novo normal. Não acredito. Embora estamos na época dos festejos das empresas e das festas das empresas, e há muitas empresas que decidiram poupar umas 500 de fim do ano, fazendo um brinde virtual, ou seja, via Zoom, via Skype, e, portanto, os comeretes e beberetes não vão existir em muitas empresas, porque as empresas estão a respeitar o distanciamento social. Muito bem, Fernando Lima, este é um programa onde vamos comentar o estado da nação, vamos olhar para o relaxamento das medidas de Covid-19, a nova CNE também vai ser objeto de comentário neste programa, e igualmente o facto do Edil de Tete proibir a venda de jornais nas artérias daquela urbe. Mas antes disso, Fernando Lima, vamos ao seu tema de semana, que são os 30 milhões para a energia. São boas notícias para a eletrificação do país. Há um novo financiamento para o nosso programa Energia para Todos, que deve abranger 700 mil famílias. São 30 milhões de euros. É um financiamento da União Europeia, com a participação da Noruega, da Suécia e do Banco Mundial, que têm sido parceiros tradicionais nestes projetos de eletrificação. Nesta iniciativa chamada Promove. Do país. Tendo dito isto, mais uma vez é preciso que as autoridades tenham em consideração não só os aspectos políticos globais, que são, de facto, energia para todos, o que simplifica a vida dos agregados familiares e das pequenas empresas, das pequenas iniciativas de caráter económico e comercial nos distritos, nos postos administrativos, mas é preciso também chamar a atenção da viabilidade destes projetos e da qualidade destes projetos, porque mais tarde ou mais cedo vamos ser confrontados com a qualidade das linhas que estamos a construir neste país, e também das linhas que construímos e depois servem meia dúzia de novos subscritores dos serviços de eletricidade, nomeadamente o posto administrativo, a casa do professor, do enfermeiro, o posto de saúde. Eu sei que há um efeito multiplicador da existência de energia num lado, até as barraquinhas se servem da energia. De qualquer forma, é preciso olhar realisticamente para estas coisas. O dinheiro não é elástico, não é... toda a gente ficou satisfeita com a eliminação da taxa de ligação à rede elétrica, mas é preciso criar almofadas de caráter fiscal, financeiro, para se decretarem estas medidas, porque senão depois, no dia seguinte, vem a Eletricidade de Moçambique dizer que tem um rombo nas suas contas e que nem sequer se responsabiliza por esse rombo, porque os rombos nas suas contas são determinados por políticas erráticas do Governo Central.
Isto também, este apoio, Fernando Lima, afasta aquelas críticas que diziam que os parceiros internacionais abandonaram Moçambique na sequência das dívidas ocultas. Estamos a ver aqui há apoios para a energia, apoios para a estrada, há apoios para a agricultura via Sustenta e, mais uma vez, está aqui também o Banco Mundial neste pacote. Sim, mas é preciso também que estejamos claros que o apoio de natureza bilateral nunca desapareceu de Moçambique. Aquilo que não existe, apesar do governo tentar as suas mais variadas iniciativas, até iniciativas de caráter de maquilhagem, não há ainda apoio direto ao orçamento. E o apoio direto ao orçamento do Estado é muito importante porque isto significa dinheiro de que o governo pode dispor livremente. Os financiamentos dirigidos são exatamente o que o próprio nome indica. São para programas específicos e são auditados, monitorados pelas entidades que dão esse dinheiro. Eu devo dizer que uma das razões porque há dinheiro para a eletricidade é porque exatamente a EDM tem feito um grande esforço nos últimos anos de apresentar as suas contas certas. Quando eu digo contas certas, não significa limparam o passivo da EDM. Infelizmente, o passivo da EDM é muito, muito preocupante, mas uma das exigências dos doadores é que fossem apresentadas contas certas por parte da EDM para que novos financiamentos acontecessem. É claro que este financiamento é muito modesto, 30 milhões para um programa e uma empresa com a dimensão da EDM é muito pouco. Quando falamos, por exemplo, de uma central térmica em Teman, onde estamos a falar de grandezas à volta dos 400 milhões de dólares ou da linha elétrica, exatamente de Teman para Maputo, que também envolve algumas centenas de milhões de dólares e que, se não me engano, foi ganho por uma empresa indiana. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema, que é o Estado da Nação. O Presidente esteve esta semana para mais este informe, que é o primeiro deste seu segundo mandato e o sexto no geral. Antes de olharmos para questões de detalhes, vamos olhar no geral para este informe, que uns defendem que o Presidente foi profundo, mas outros entendem que o chefe do Estado não fugiu a lugares comuns. É um relatório de realizações, é um relatório de contratempos. É chegada também a altura, Fernando Lima, de discutirmos que tipo de informe é que se exige, quais são os critérios que devem nortear o informe. E também, talvez, regressamos àquele antigo modelo em que o chefe de Estado, que também é chefe do governo, devia ser questionado no Parlamento. Começando pela última questão, eu acho que faria todo sentido. Aliás, é assim que acontece nas democracias parlamentares. Não obstante, nas democracias parlamentares, quem responde no Parlamento é o Primeiro-Ministro. E, por exemplo, temos a situação dos Estados Unidos, em que o presidente americano também é o chefe do governo norte-americano. Ele apresenta o Estado da nação, que se fôssemos a traduzir à letra seria o Estado da União, e o Estado da União historicamente vem exatamente da união dos 50 Estados, dos Estados que historicamente constituíram os Estados Unidos da América. O presidente norte-americano não é questionado pelo Congresso, nem pelo Congresso, nem pelo Senado. Portanto, é um momento muito formal
em que o Presidente se dirige ao Congresso, mas, através do Congresso, dirige-se à nação, e o espírito que aqui está é exatamente, não é o chefe de governo que vai ao Parlamento, é o chefe de Estado. O chefe de Estado que vai ao Parlamento, e, portanto, o chefe de Estado não responde a questionamentos dos deputados. Em relação à segunda questão, há mérito, de facto, nesse debate daquilo que deve constituir a matéria deste relatório, deste informe, desta proclamação presidencial, e portanto, é importante revisitar esta apresentação. Se de facto deve ser, agora está na moda, ou ficou na moda nestas últimas semanas, a expressão lista de compras, neste caso seria uma lista de realizações. O ponto desta lista de realizações é que depois torna-se muito enfadonho, muito monótono. Seria interessante, por exemplo, salientarem-se duas ou três coisas. Por exemplo, o jornal Savana todos os anos escolhe duas ou três realizações ou dois ou três acontecimentos que foram salientes ao longo do ano. Seria fastidioso para os nossos leitores se estivéssemos a elencar todos os acontecimentos do ano, e mesmo que houvesse uma hierarquia desses acontecimentos, seria muito fastidioso que as pessoas tivessem que ler todas estas questões. Portanto, não tiro o mérito a uma observação e a uma análise desta natureza, mas temos que ver também aspectos comunicacionais. E hoje a política tem exatamente esta faceta mediática muito importante. E o chefe de Estado tem que saber comunicar, tem que escolher as questões que quer comunicar, para exatamente ser seguido pelos seus eleitores e pelos cidadãos em geral deste país. E depois o informe de quase acima de 3 horas é um pouco cansativo. Vamos para um dos detalhes que o Presidente falou demoradamente sobre Cabo Delgado, onde reconheceu que as manifestações vêm de 2012, período em que se caracterizava pela incitação à desobediência à Constituição da República, proibir crianças de ir às escolas públicas, só deviam ir a frequentar as madrasas. Mas o Presidente Fernando Lima só vem confirmar o que há muito já se dizia, vários estudos, vários analistas. Neste programa já comentamos sobre isso. A questão que não quer calar Fernando Lima é por que cresceu aquele fenômeno. E o Presidente não disse. Bem, há muitos motivos porque cresceu o fenómeno. Aliás, esta semana houve um seminário riquíssimo do IES. Isto significa que há uma instituição moçambicana que está a prestar um serviço notável, não só à academia, mas à sociedade moçambicana, ao tentar pesquisar sobre a natureza e as origens do conflito em Cabo Delgado. Mas, para irmos concretamente à questão suscitada, penso que o Governo, numa fase inicial, nunca levou a sério o que se estava a passar em Cabo Delgado, e, portanto, nestas situações, digamos que temos um monstro que está a ser desenvolvido no laboratório, e de repente o monstro sai do laboratório e começa a provocar estragos dentro do edifício do laboratório e depois fora do edifício, noutros edifícios. É um bocadinho o que está a acontecer em Cabo Delgado, e claramente, se este fenómeno não for contido em Cabo Delgado, há razões ideológicas, confessionais, e a própria semente
de natureza económica que pode fazer com que este fenómeno se alastre a outras províncias de Moçambique. Portanto, é urgente que este fenómeno seja contido numa primeira fase e seja eliminado numa segunda fase. Quando eu digo eliminado, não é eliminar todas as pessoas que participam na violência em Cabo Delgado, mas eliminar as raízes que fizeram desenvolver este monstro, este câncer tão perigoso para o país e que está a minar os fundamentos do desenvolvimento em Moçambique. Fernando Lima, quando fala das raízes, recordo-me as palavras de Naledi Pandora, ministra das Relações Internacionais de Cooperação da África do Sul, que diz que silenciar as armas naquelas situações requer lidar com estas raízes de que estava a citar aí o Fernando Lima no conflito, que invariavelmente inclui déficits de governação, abusos dos direitos humanos e contestação dos recursos. Eu penso que as autoridades moçambicanas devem ver a situação de Cabo Delgado e o relacionamento de Moçambique com a comunidade internacional num contexto preciso, exato e com grande seriedade. Ou seja, nós não nos podemos arrogar no direito que sabemos tudo sobre o que acontece em Cabo Delgado e os outros, nomeadamente a comunidade internacional, não sabe o que é que está a acontecer em Cabo Delgado. Para o bem e para o mal, e também devemos admitir que nem sempre os nossos parceiros têm a melhor visão sobre o que acontece em Cabo Delgado, e muitas vezes também não é porque têm falta de informação. Cada país tem os seus interesses. O interesse da França, o interesse da União Europeia, não é necessariamente o interesse do Zimbábue e da África do Sul. E dos Estados Unidos. E entre a África do Sul e o Zimbábue pode haver, por exemplo, um diferenciamento com a Tanzânia. Portanto, Moçambique tem que ter a capacidade e a inteligência, se este é o termo mais apropriado, de perceber a panóplia dos interesses que se movem à volta de Cabo Delgado e não dar respostas grosseiras. E o Presidente Inúcio, exatamente nesta parte, ele dizia que temos que analisar isto com cautela sobre o risco de criarmos uma salada de intervenções. Usou exatamente essas expressões. Porque se Moçambique não tiver clareza sobre a natureza do conflito, 2, sobre as necessidades externas que requer o conflito, causa exatamente isso, ou seja, permite uma intervenção que depois causa, inclusivamente, problemas internos. Por exemplo, se a intervenção externa começar a colidir com a própria natureza das missões das Forças Armadas, dos serviços de inteligência, da polícia, isto provoca um conflito interno que exatamente foi agitado a partir de fora para dentro. Então, é preciso saber que tipo de intervenção queremos. Isto também não significa ou não justifica que o nosso pedido de auxílio externo seja a famosa lista de compras, porque isto é muito insultuoso para essas instituições, para esses países. Aliás, houve este questionamento em Gaborone, exatamente, mas vocês querem todos esses equipamentos e quem é que vai manusear esses equipamentos? Pode ser uma pergunta arrogante, pode ser uma pergunta inamistosa, indelicada, por parte de um país para outro que está em estado de necessidade. Mas há uma palavra na gíria que se diz, às vezes, uma pessoa coloca-se a jeito, ou seja, o tipo de sugestão e de pedido muitas vezes provoca este tipo de reações. Porquê? Porque, eventualmente,
o ministro dos Negócios Estrangeiros do Zimbábue, que até é um militar, ele não conhece todas as implicações do conflito de Cabo Delgado, mas certamente que os seus assessores já lhe mostraram as imagens dos nossos blindados na mão dos jihadistas. Então, é lícito, ou seja, temos que ter a compreensão de que aquilo que circula lá fora são essas imagens dos blindados moçambicanos, dos maindras da polícia moçambicana, a serem tripulados pelos jihadistas. Portanto, o ministro zimbabiano vai se interrogar: se eu dou uns blindados a Moçambique, será que vão ficar em boas mãos, ou também vão passar às redes sociais encontrar que os blindados que eu ofereci a Moçambique já estão nas mãos dos jihadistas? Portanto, e aí voltamos mais uma vez às últimas declarações, por exemplo, da ministra dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, que foi mais concreta. Precisamos de auxílio na saúde, precisamos de meios militares. E que tipo de meios militares? E precisamos de formação profissional, ou seja, precisamos de uma capacidade das nossas forças que permitam reter exatamente esses meios que ou são comprados pelo nosso orçamento ou são oferecidos de fora para combater esta ameaça, que não é uma ameaça localizada, é de facto uma ameaça que tem que ser vista num contexto internacional. E também há uma outra declaração que é do chefe da diplomacia da União Europeia, que dizia que estão desde novembro à espera de um sim ou não para enviar especialistas sobre assuntos de segurança. Isso também enquadra-se neste não criar uma salada de intervenções, Fernando Lima. Penso que é um bocadinho mais complexo. Em primeiro lugar, o governo de Moçambique devia eliminar as causas que provocam uma intervenção tão violenta. Não sei se violento será o melhor termo, mas, no mínimo, é uma intervenção muito pouco diplomática do chefe da diplomacia da União Europeia. Habitualmente, os diplomatas têm esta fraseologia que falam muito e dizem pouco. E é preciso estar lá nas entrelinhas a tentar perceber o que é que um diplomata queria dizer. Neste caso, não há entrelinhas. Há um direto ao assunto, parafraseando o Leite Vasconcelos. É o Leite Vasconcelos, sim, ou é o Carlos Cardoso? Mas acho que é o Leite Vasconcelos. Direto ao assunto, que é: nós estamos aqui desde novembro à espera de avançar para Moçambique, a pedido, respondendo a um apelo da ministra dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, mas nós até já sabemos o que é que se passa lá. E sabemos as causas daquele conflito. Ora, toda esta elaboração ou toda esta resposta, a ausência de resposta ao envio da missão a Moçambique poderia ser evitada se houvesse uma diplomacia mais agressiva de Moçambique, ou, na ausência deste tipo de explicação, pelo menos a diplomacia moçambicana tem que explicar o porquê da irritação da União Europeia. Ou seja, se há razões de fundo do governo de Moçambique para ter esta atitude em relação à União Europeia, é bom que se saiba quais são esses motivos, porque senão, e sabemos que os meios de comunicação da União Europeia são muito mais poderosos do que os meios moçambicanos, porque nem as tropas de combate das redes sociais conseguem neutralizar uma declaração tão violenta
e eu diria mesmo hostil por parte do chefe da diplomacia e assuntos de segurança da União Europeia. Quem negou que Moçambique esteja a receber equipamento militar da África do Sul foi o ministro da Defesa, mas confirmou contactos com vários países. Fernando Lima, isto vale o que vale, mas é importante lembrar que Moçambique nunca confirmou que usa empresas privadas, mercenários em Cabo Delgado. Isto também pode estar no quadro daquilo que o Presidente disse no informe do Estado da Nação, de que Moçambique usa uma estratégia de não falar em público sobre a estratégia que adota em Cabo Delgado. Bem, a questão, eu já ouvi essa argumentação anteriormente. Às vezes uma pessoa confunde estratégia com segredos militares. Uma pessoa pode fazer uma apresentação sobre o quadro geral da situação de Cabo Delgado sem entrar nos pormenores que se circunscrevem à definição de segredos militares, de segredos de Estado. Mas existem muitos veículos para se apresentar um determinado quadro, de uma situação quadro do terreno que de modo algum correspondem à divulgação de segredos de Estado. Dito isto, podemos estar aqui perante uma situação de semântica ou uma situação da própria utilização dos tempos verbais numa determinada afirmação. Se é futuro, se é presente ou se é passado. Pode ser que os carros blindados não existam, mas estão a caminho do teatro de operações. Porque às declarações do Ministro da Defesa podemos contrapor uma informação oficial do governo sul-africano que já deu as autorizações de exportação dos equipamentos e as declarações do próprio grupo militar que disse sim, estamos a fornecer estes equipamentos, estamos a treinar moçambicanos numa base e com todos os detalhes, quem está a negociar, o filho, e com quem está a negociar. Sim, e os nomes, os nomes das pessoas. Portanto, poderemos pôr em causa tudo isto, mas também poderemos pôr em cima da mesa todas estas evidências e ver o que é que se passa efetivamente. Por exemplo, a própria natureza dos contratos. Poder-se argumentar que os blindados não são para uso do exército moçambicano, são para uso das empresas privadas, das empresas privadas. Os Mi-8 recondicionados pela Paramount serão para ser operados por esta empresa privada, que poderá receber contratualmente pilotos moçambicanos para trabalharem para esta empresa privada, uma vez que Moçambique dispõe, eu não diria centenas de pilotos, mas mais de uma centena de pilotos que operaram durante muitos anos Mi-8 e Mi-17 e mesmo Mi-24. A diferença entre Mi-8 e Mi-24 é que um é um helicóptero bombardeiro e os Mi-8 e Mi-17 são tipicamente os helicópteros de transportes de tropas e transportes de equipamento militar. Só para fecharmos este assunto, para irmos ao intervalo, em certos setores argumenta-se que se Moçambique, ou se as forças de defesa e segurança não tomarem já um símbolo da praia, pode se transformar numa capital jihadista, Fernando. Todos os analistas são unânimes em fazer este tipo de análise. Poder-se-á mesmo dizer que o governo de Moçambique, ao mais alto nível, tem recebido muito claramente esta mensagem. Não só que foi um erro
ter deixado ocupar Mocimboa da Praia em agosto do ano passado, mas numa guerra estas situações acontecem. A questão é, desde agosto até agora, passou-se muito tempo e isto consolida uma posição de uma força inimiga que joga muito com fatores de natureza ideológica e, portanto, significa que há ali uma base do Estado Islâmico, o que é mau em termos de propaganda e em termos estratégicos. Há a informação não confirmada que até ao fim do ano esta situação poderá ser alterada, o que significa que o governo de Moçambique também leva seriamente em consideração este tipo de conselhos, de observações, de análises que são feitos por vários quadrantes militares e de inteligência. Em termos do próprio terreno, a eliminação deste foco a partir de Mocimboa da Praia diminuiria a pressão na costa e a pressão em direção a Palma para o norte e em direção a Macomia para o sul. Mas, aparentemente, o problema está em se controlar a Oassa. Infelizmente, aqui não temos um mapa, mas para mostrarmos a Oassa é uma povoação crucial porque é um entroncamento rodoviário que, por um lado, vai-se para Mocimboa da Praia e, por outro lado, via Muidum se atinge Moeda. Portanto, o controle da Oassa é muito importante porque permite a circulação rodoviária para estes diferentes vetores e, por outro lado, em Oase também está instalada uma central, uma subestação térmica que foi gravemente danificada pelos jihadistas e seria muito importante que ela fosse reparada para que todos estes distritos da parte norte de Cabo Delgado voltassem a ser abastecidos pela Rede Nacional de Eletricidade. Só 2 minutos para fecharmos este assunto sobre o Estado da Nação. O Presidente também anunciou a criação de uma unidade anti-raptos. Falando de desde 2011 que este fenômeno lavra o país, sobretudo as principais capitais, Maputo e Beira. Desde 2011 a esta parte passam 9 anos. Vale a pena tarde do que nunca. Claro que vale mais tarde do que nunca. Mais uma vez, acho que pressões locais e internacionais têm sido muito importantes para que Moçambique leve a sério esta problemática. Nós já falámos extensivamente sobre isto e, se estás recordado, há muitos meses lembramos uma conversa de alto nível em que um grupo de empresários se questionava sobre ou tentava sensibilizar as autoridades locais para esta problemática e a resposta foi: isso é um problema entre vocês, resolvam. Ora, o problema não é entre vocês, ou seja, trocando isto ao pormenor, isto é um problema entre a comunidade muçulmana, é um problema entre a comunidade indiana. Não é de indianos, não é de muçulmanos, não é de asiáticos. É um problema de Moçambique, do país Moçambique, porque o país perde investimentos, perde conhecimento, capacidade, sofisticação em termos de negócios, de novas iniciativas de caráter empresarial, porque Moçambique fica no mapa pelos piores motivos. Esta é uma parte do problema. A outra parte, não menos importante, é que finalmente há um movimento organizado e visível dentro de Moçambique que está revoltado e que inclusivamente saiu à rua. Manifestou publicamente essa revolta. Mesmo assim, o governo parece não ter aprendido a lição, porque houve movimentos contra-ofensivos
contra estas iniciativas empresariais para dizer está tudo bem, não há ninguém na rua a manifestar-se e tentar-se perseguir as pessoas que se estavam a manifestar, como a lamentável intervenção do Instituto Nacional de Atividades Económicas, que é uma instituição que tem tido um papel muito meritório na fiscalização das atividades económicas em Moçambique e que foi utilizado como um canil de emergência para ameaçar os empresários que estavam revoltados com o clima de raptos em Moçambique. O próprio, e agora já podemos dizer, o presidente eleito da CTA anunciou durante a sua campanha eleitoral para a liderança da organização da CTA que vai criar um pelouro específico para lidar com raptos. Porquê? Porque, inclusivamente, houve acusações à CTA que fazia muito pouco na defesa dos empresários raptados e em toda a problemática do raptos em Moçambique. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima. Os pontos de Fernando Lima. Boa tarde, estamos de volta. A segunda é a última parte dos pontos de Fernando Lima. Agora vamos olhar para o anúncio do relaxamento das medidas em relação ao Covid-19. Foi feito ontem, Fernando Lima, pelo Presidente da República. Um dos principais beneficiários é o setor do turismo, com esta autorização dos vistos nas fronteiras, mas também o setor informal, com as barracas, os bares, vão abrir. Fernando Lima, a economia moçambicana é marcadamente informal, movimenta muita gente. Não teme, sobretudo neste setor informal, com a abertura das barracas, uma segunda vaga, que é mais letal, segundo a OMS? Claro que essa é a preocupação fundamental, porque mesmo sem estas novas medidas de relaxamento, já se nota em todo o país, e especialmente aqui na Zona Sul, onde os níveis de infecção são muito maiores. Aliás, o sul de Moçambique tem 80% das infecções. Somos a área do país que tem mais proximidade com a África do Sul, que está a enfrentar uma segunda fase, que tem medidas mais duras em relação ao Covid decorrentes da segunda fase e, portanto, é muito preocupante que nestas festas de fim do ano as famílias esqueçam completamente que estamos numa situação de pandemia e que as próprias vacinas não estão disponíveis para os moçambicanos e, de acordo com o MISAL, só estarão disponíveis no segundo semestre de 2021. Portanto, devemos estar preocupados, mas, em última análise, os números a que vão determinar depois as medidas corretivas que serão necessárias. Eu penso que as mensagens de prevenção não estão a chegar à população, ou a população, e isto tem acontecido em todo o mundo, também está num estado de grande cansaço com as limitações com que teve que viver. Um estado de grande cansaço, a fome também, como falávamos, que é uma economia muito informal. As pessoas têm que abrir os seus pequenos serviços para poderem colocar o pão na mesa, falando Lima. E antes dessas medidas já acontecia alguns furos. Francisco, mas eu consigo distinguir entre todas as medidas e todos os balões de oxigênio que possam ser dados ao setor informal e outra coisa é a irresponsabilidade total de uma pessoa não conseguir ter discernimento para não estar ou prevenir
aquilo que o politicamente correto diz comportamentos de risco. E aquilo que vai provocar um aumento das infecções são os comportamentos de risco, porque os outros fatores também estão lá. Aumento da mobilidade. A razão por que Maputo tem muito mais infecções, porque é a zona do país que tem a maior mobilidade. E nós estamos numa situação de grande ou de mobilidade acrescentada, nomeadamente viagens à África do Sul para compras, regresso da África do Sul para reencontros familiares, deslocações para as províncias de norte a sul de Moçambique por força das festas do fim do ano. Ou seja, há fatores objetivos que podem determinar um aumento das infecções. E isto pode, pelo menos, ser minimizado se os comportamentos de risco também forem minimizados. O presidente também anunciou que o governo vai negociar com a África do Sul a possibilidade de abertura da fronteira em Ponta do Ouro. Mas é preciso também lembrarmos que aquela zona é vizinha da província do KwaZulu-Natal e KwaZulu-Natal está na lista dos que estão a entrar para a segunda vaga. Exatamente. O KwaZulu-Natal com o Eastern Cape e Western Cape são as províncias mais afetadas pelo Covid-19. A fronteira de Moçambique, KwaZulu-Natal, está numa área pouco povoada, o que é um fator importante a considerar. Não obstante, é uma província de grande risco, portanto é preciso mensurar as hipóteses de contágio com as vantagens, que claro que são evidentes, de permitir os turistas terem acesso ao extremo sul de Moçambique, uma vez que sabemos como a Ponta do Ouro é popular não só para os moçambicanos, mas para um determinado segmento de sul-africanos que não frequenta as praias de Gaza nem as praias de Inhambane, mas se concentra exatamente na Ponta do Ouro. Vamos à Comissão Nacional de Eleições, já está constituída, claramente a Frelimo domina, a oposição parcialmente ficou a ver navios, o MDM protestou, ficou sem nenhum membro da sociedade civil para cooptar, por isso que protestou até o Estado da Nação do Presidente, não esteve lá. Fernando Lima, claramente aqui a sociedade civil perdeu uma grande oportunidade de ser um pouco mais blindada. É a sociedade civil da Frelimo e a sociedade civil da Renamo que estão na Comissão de Eleições. Aproximam-se eleições autárquicas e depois gerais. Havemos de ver os habituais choros da oposição quando até interpretações da lei forem votadas. Exatamente. E em relação à CNE, e mais uma vez eu tenho que declarar, mas já o fez isso, não é? Que fui candidato pela CTA às eleições da CNE, mas pelas manobras de bastidores que aconteceram nestas eleições, fica muito claro que uma parte das organizações da sociedade civil não o eram de facto na prática, porque se prestaram a muitos jogos de bastidores. Ou seja, há muitas organizações que ninguém conhece as suas atividades, não conhece os seus órgãos sociais e, portanto, independentemente daquilo que estas organizações fazem, aos olhos da opinião pública, fica esta sensação que são organizações que foram catapultadas para a ribalta para servir este propósito de produzir candidatos à Comissão Nacional de Eleições. E, infelizmente, mesmo organizações de caráter confessional se prestaram
se prestaram a este serviço ou se puseram a jeito para serem criticadas em relação à sua falta de independência. Portanto, a opinião, o público, a cidadania moçambicana, claro que ficaria muito mais bem servida se organizações poderosas tivessem participado neste processo. Não conheço as razões que determinaram a não participação destas organizações e, portanto, não estou a passar por cima do seu posicionamento em relação à defesa de uma outra forma de se fazer a eleição, mas o problema não começou aí. O problema é anterior, uma vez que, se estas organizações quisessem levar por diante os seus propósitos, deveriam ter, digamos, uma iniciativa organizacional anterior ao seu posicionamento in extremis, do qual, e para já, não resultou um grande impacto, para além das consequências e da chamada de atenção em termos mediáticos. Logo, mas claramente devemos chegar a este resultado, porque haviam na mesma serem criadas estas organizações fantasmas para produzirem membros serem submetidos ao Parlamento, tal como aconteceu nas últimas eleições de 2019, onde as organizações ditas sérias foram afastadas na observação e foram criadas até a Associação de Agricultores do Choque. Francisco, o mesmo já aconteceu, e dissemos isto há semanas atrás. Eu presidia um júri, diria, de organizações da sociedade civil sérias que selecionaram, que fizeram uma seleção séria de candidatos, e os candidatos chamados sérios selecionados foram todos chumbados, e foram escolhidos outros que não mereceram o voto positivo deste consórcio da sociedade civil. Nesta correlação de forças na Assembleia da República, o MDM, que depois deu uma conferência de imprensa ontem para justificar e colocar a sua posição, diz que não tem dúvidas que estamos perante o retorno à bipolarização. Ou seja, há uma união entre a Frelimo e a Renamo para afastar o MDM de todo o processo. Bem, o MDM, como partido minoritário e como partido que foi muito desgastado nas últimas eleições, tem que saber posicionar em função dos seus interesses e da própria natureza do seu grupo, neste caso, do seu grupo parlamentar. E já vimos noutros parlamentos, noutros países, como grupos muito minoritários fazem valer os seus posicionamentos. Portanto, o MDM não pode tentar reivindicar para si um estatuto que, mesmo por força dos regulamentos, não tem, e que, portanto, muitas vezes tem havido condescendência em relação a este grupo para incluir membros do MDM em comissões especializadas e outras funções. Porquê? Porque no próprio conceito de representação proporcional, o grupo do MDM é tão pequeno que fica fora, digamos, dos quocientes que são elaborados em função da representação da representação parlamentar. Para não estar a ter uma explicação muito elíptica em relação a isto, por exemplo, o MDM tem que equacionar a quem se quer aliar. Se quer aliar à Frelimo ou se quer aliar à Renamo. Mas está fora de questão que a sua existência será feita mediante a equidistância em relação às duas principais forças que estão no Parlamento moçambicano. Portanto, o MDM tem que fazer uma reanálise
da conjuntura política e definir estrategicamente quais têm que ser as suas análises com os outros dois partidos que estão presentes na Assembleia da República. E ao fazer estas análises, era importante olhar para as suas origens e, portanto, aquilo que poderão ser as análises as alianças naturais ou as contra a natura. Acho que estou a dizer tudo. Muito bem, vamos a TET. Está lá a nascer um pequeno ditador que está a tentar contra o direito à informação. É o edil de TET, César Carvalho, proibiu a venda de jornais pelos jardins nas principais artérias da cidade, sobretudo na varanda do Hotel Zambeze, que já se fazia há anos que se vende jornal naquele local, sem nenhum protesto dos gestores do hotel. O argumento é que viola a postura municipal. E ao Savana, o edil disse que a medida visa reorganizar o AIURB. Em muitas cidades, Fernando de Lima, os jornais são vendidos nas ruas das principais cidades. Bem, eu em todo o mundo vejo os jornais, para além dos quiosques tradicionais que vendem jornais, vejo os jornais serem vendidos nos sítios mais incríveis. Portanto, os jornais e aqueles que vendem os jornais tentam criar situações de proximidade com os interessados em ler os jornais. Para quem não conhece a cidade de Tete, o Hotel Zambeze fica mesmo no coração da cidade. Portanto, é um bom sítio para se vender jornais. E se os jardinas e as pessoas que colocam os jornais na chamada varanda do Hotel de Tete, desde que os jardinas não bloqueiem a entrada e saída de utentes do hotel, não parece que seja uma ação que perturbe a estética e a vida da cidade. Antes, pelo contrário. E claro que estou a falar em causa própria, porque são os meus jornais. Os próprios jornais dão mais vivacidade, mais cor à cidade. O que é que seria, por exemplo, a baixa de Maputo, a zona do Continental e do Scala, se não tivesse aqueles escaparates todos dos jornais? Porquê? Porque se convencionou, mesmo durante o tempo colonial, que ali era um grande centro de venda dos jornais da cidade, tradição que se manteve. Ou seja, e não vou dizer que isto é um posicionamento elitista do edil Inês Comis, que foi lutar contra os informais à volta do mercado central e que não lutou contra os escaparates dos jornais do Scala e do Continental. Porquê? Porque acho que o presidente do Conselho Executivo de Maputo tem uma noção de história e de tradição, até de cultura, porque os jornais também são meios de cultura e é um ato anticultural. Aquilo que o edil de Tete está a fazer, eu espero que haja o bom senso do senhor de voltar atrás na sua decisão, para além dos aspectos legais. Será que o edil de Tete pode interferir em espaços privados? Porque o Hotel Zambeze, tanto quanto eu sei, é propriedade privada de uma instituição, embora conhecemos todos nós a promiscuidade em Moçambique que existe entre interesses privados e interesses públicos, interesses partidários, enfim. Sabemos isso e sabemos, inclusivamente, como nos meios pequenos, cidades provincianas, como os poderes públicos exercem a pressão sobre os privados. Mas é com grande preocupação que constatamos esta iniciativa. E, curiosamente, parece que o edil de Tete está a agir em causa própria, porque esta medida é tomada dias depois do jornal Savana ter publicado uma série de artigos em que questionava a forma como ele terá tirado 14 hectares de um terreno para a construção de um complexo desportivo. Claro, mesmo que não seja verdade, neste tipo de circunstâncias, o que parece porque qualquer pessoa vai associar esta medida ao que saiu anteriormente no jornal Savana. Repito, mesmo que
não exista este nexo de causa e Causa efeito. efeito. Outro sinal de aperto da comunicação social de Fernando Lima está nestas diretivas que vão indicando onde é que se deve colocar a publicidade e essas eminentes guias de marcha em que jornalistas estrangeiros têm que deixar de exercer as suas atividades. Vimos uma instrução para as companhias de seguro publicarem os seus relatórios de contas no matutino oficioso. Essa também é uma forma dissimulada de censura, Fernando. Claramente, e é uma forma de cercear a liberdade de imprensa. É assim, o Notícias, goste-se ou não se goste do jornal, tem o direito à sua própria existência, desde que cumpra todos os requisitos legais, como outros jornais, e penso que não precisa dos favores das entidades oficiais, nomeadamente das instituições do Estado, para ter publicidade nas suas páginas. Ora, aquilo que o Instituto de Supervisão dos Seguros de Moçambique fez é uma grosseira interpretação daquilo que está na lei, porque a lei, aquilo que pretende é assegurar o direito de publicidade. Ou seja, as empresas públicas, ou neste caso não são as empresas públicas, as instituições financeiras têm o dever de publicidade, logo devem publicar, divulgar os seus relatórios anuais de contas, quer os bancos, quer as empresas de seguros. E a lei diz que isto deve ser num jornal de grande circulação, ou seja, a ideia, o espírito do legislador é impedir que uma empresa, banco ou seguradora, porque os seus resultados não são famosos, vai buscar um pé de couve, como se costuma dizer, um jornal que tem meia dúzia de leitores e arruma lá o seu relatório. Então, o legislador procurou assegurar que haja uma grande divulgação e nem sequer define que é no jornal de maior circulação. Depois, a própria definição de o maior jornal de Moçambique deve ser questionado, uma vez que não é do meu conhecimento que o Jornal Notícias tenha as suas tiragens auditadas. Aliás, o único jornal que até hoje conheço com tiragens auditadas, e já não se publica em formato de papel, era o semanário A Verdade, e que nunca se beneficiou do tal estatuto de grande circulação, porque em toda a sua existência nunca teve ou nunca se beneficiou de ter publicidade inserida por um banco ou por uma empresa de seguros. Portanto, é muito infeliz a atitude desta instituição do Estado, mas mostra a hostilidade que certos setores do Estado têm em relação à imprensa privada e à imprensa independente, porque o mesmo tipo de atitude existe em relação aos bancos comerciais, que são orientados a publicar os seus relatórios no Jornal Notícias. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim do nosso programa, onde olhamos e comentamos assuntos levantados no informe sobre o Estado-Geral da Nação, proferido pelo Presidente da República esta quarta-feira. Comentamos também o relaxamento das medidas em relação ao Covid-19, olhamos para a constituição da nova Comissão de Eleições e fechamos com esta questão do edil de Tete de proibir a venda de jornais nas artérias daquela urbe. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e Leque Vilanculos encarregaram-se da parte técnica. Boa tarde, até daqui a 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.